Fala, meus caros. Vamos lá, galera. Hoje vai rolar live top aqui, hein? Show de bola. Convida aí, pessoal, a galera aí, para participar com a gente dessa live aí, que vai ser show, hein? Vai ser top. Já já o Dr. Diógenes vai entrar com a gente aqui e estaremos falando a respeito desse grande problema que temos aí no mundo inteiro, né? Em relação a cães de rua. O que fazer para tentar aí resolver isso daí? Nós estaremos falando com o Dr. Diógenes aqui. Já já ele vai estar entrando com a gente aqui. Só um minutinho aí, pessoal. Beleza? Só um segundinho que eu tô aqui só mandando aqui umas pra galera aqui. E aí, meus caros, boa noite. Vamos lá. Vamos liberar aqui. Jorge, eu acho que você tem que pedir a solicitação. Deixa eu ver aqui, que eu até esqueci. Vê aí. Eu acho que você... Ah, tá. Acho que achei aqui. Eu vou ver aqui, peraí. Só um minutinho. Eu acho que foi aí. Foi aí. Foi aí? Verifique aí se chegou para você a solicitação para você entrar aí. Eu já entrei para a gente mandar bala aqui, meu cara. Pessoal, o assunto hoje é cães de rua. O que fazer para resolver tantos cães que nós vemos aí na rua e cada vez mais a multiplicando? É um assunto um pouco polêmico, pois nós estaremos falando sobre esse assunto. Olha aí. E aí, meu cara? Boa Como vai, noite. Xeno? Belezinha? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá tranquilo. Aqui tá dando para ouvir tranquilo. Tá super tranquilo Legal. aqui. Então, Então, mais pode se uma, né? apresentar aí. Isso. Fica à vontade aí para se apresentar aí. Então, mais uma live aí com meu amigo, meu querido amigo aí, Xeno, nosso consultor de cães, aí o encantador de cães aqui da nossa região. E mais uma live, né? Esse assunto um assunto muito bacana, um assunto que está muito em alta, né? Então, a gente vai Exatamente. falar a respeito aí de animais abandonados, animais de rua, não só cães, também gatos, né? E sem contar outros, né? Animais como cavalos, Uhum. burros, enfim, né? Tem tanto animalzinho aí que acaba sendo abandonado, descartado, ou mesmo nasce na rua, nunca teve a chance de ter um dono. Sim. Entre outros problemas, né, que a gente ocorre, vamos falar um pouquinho desses problemas, alguns números que estão... A gente nunca consegue ter uma atualização correta, mas é um suposto número, né, de animais abandonados. E vamos falar o que a sociedade está fazendo, as Uhum. prefeituras, o governo está fazendo. Então, acho que vai por aí. Então, mais Exatamente. uma aí com o Xeno. Pois é, meu cara. E a maioria desses cães e animais que nós vemos aí, os cães, os gatos, a maioria deles vão parar na rua porque as pessoas acabam abandonando esses animais, né? Muitos deles pegam esses animais, não conseguem cuidar, não conseguem ter controle com eles. Muitos deles, eles largam aí na rua, largam aí numa pista, largam aí em algum local deserto para o cachorro ficar lá, ou gatos também. E o que acontece? Só multiplica, né? Acaba multiplicando. Mas nós vamos pegar, apesar desse assunto hoje, pessoal, aqui com vocês. Vocês também vão poder participar com a gente aqui, tirar algumas dúvidas, tá certo? Se quiser fazer algumas perguntas aqui em breve. Agora, faz o seguinte, é um conteúdo de grande valor hoje aqui. Então, compartilha aí essa live desde já, mande esse aviãozinho para algum amigo, algum conhecido, para que possa participar dessa live hoje, interagir com a gente aqui,
que é algo, como nós falamos aqui, um pouco polêmico, porque ninguém chega a um resultado positivo. Algumas ONGs até fazem um bom trabalho, como nós falamos, mas não conseguem, muitas vezes, doar esses cães. Muitas vezes, tem ONGs aí que estão lotadas de cães, mas eles não conseguem doar. E aí, o que fazer? Não tem como mais pôr cachorro lá dentro. Então, é um assunto meio que complicado. Então, por isso que aí eu convidei meu amigo Dr. Diógenes para a gente entrar nesse assunto hoje. E pode falar o que você acha, Diógenes, fica à vontade agora aí, o que você, né, vê no ponto de vista, o que a gente poderíamos fazer para melhorar isso na sociedade, no município, no estado, enfim, nos bairros. Qual que é o seu ponto de vista? Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar a respeito de... Você citou bem, né? Que esses animais é uma população enorme de animais que perambulam pelas ruas. Esses animais, a gente pode até categorizá-los, que alguns são animais abandonados, ou seja, abandonado vem da seguinte situação: teve um lar, teve um dono e alguém o abandonou, né? Tem aqueles outros que acabam nascendo na rua, né? Então já existe um animal abandonado, uma cadela abandonada, acaba cruzando, entra no cio, acaba cruzando, e aí aqueles outros tantos que acabam nascendo. Esses aí sequer tiveram um lar ou tiveram um dono, né? São animais que não tiveram muitas vezes o privilégio, né? E nessa gama enorme de animais, a sociedade, as prefeituras, o Estado tenta fazer, as ONGs, cada um tenta ajudar de alguma parte. Às vezes a ajuda ela não é tão efetiva quanto poderia ser, às vezes por desconhecimento, às vezes porque as pessoas das ONGs, essas pessoas que gostam e cuidam de animais, acabam até se atrapalhando, porque acabam virando um depósito de animais, acabam adquirindo animais demais, cães demais, gatos demais, sem planejamento, sem ter uma estrutura, apenas porque gosta. E não basta apenas gostar, né? A gente tem que ter planejamento, até para ajudar os animais que já estão dentro dessa ONG, que já estão dentro da casa dessa pessoa que tem vontade de ajudar, né? Então, um número que apareceu aí há algum tempo, que até você pesquisa fácil esse número, que no Brasil existe aproximadamente 30 milhões de animais abandonados. É muita coisa, hein? É Rapaz. bastante. Desses 30 Uhum. milhões, a pesquisa diz o seguinte, que 20 milhões são cães e 10 milhões são gatos. Mas Caramba. a chance de errar esse número é muito grande, né? Alguns estimam que é o dobro disso, né? Uhum. Então, eu acredito que, independente do número, o número é alto. Se é 30 milhões ou se é 60 milhões, independente disso, um número muito grande de animais que estão vagando, né? Sei. Então, assim, né? Vamos falar os problemas que podem acontecer em você ter um animal perambulando por uma cidade, tanto faz uma grande metrópole ou uma cidade pequena, né? Então, passa por problemas de acidentes, por exemplo. Acidentes de trânsito, né? Então, um animal abandonado, um animal que está perambulando, ele acaba, por muitas vezes, sofrendo um atropelamento ou causando um acidente, porque alguém, de repente, freou, parou, desviou, causa um acidente, né? Então, até Uhum. aqui a gente, em Trancoso, né? A gente mora aqui em Trancoso, então, por vezes eu atendo na clínica pessoas que atropelaram um cachorro às vezes não é dela,
e acaba levando, né, se responsabiliza, acaba levando. É até bom tocar nesse assunto, quando se atropela um cão, atropela um gato, cabe a pessoa fazer o atendimento. Sim. Da mesma forma que se atropelasse uma pessoa, né? Uhum. Então, você não pode simplesmente se evadir do local como se nada tivesse acontecido e tal. Lógico, por vezes, de repente, a pessoa não percebeu, né? A gente não pode generalizar e culpar todos, tal. Mas percebeu que atropelou, para dar assistência. Ah, vai atrapalhar meu dia. Sim, mas atropelou o cachorro, atropelou o gato, tem que dar assistência. Leva no veterinário mais próximo, Isso tenta... também é lei, né? Hã? Isso também é lei, né? A pessoa tem que prestar socorro ao É, animal porque também. de certa forma, cai na lei de maus tratos, que é uma lei já bastante antiga, e foi há 2 ou 3 anos, ela foi modificada, né, para melhor, dando uma pena Uhum. maior a quem pratica maus tratos, né, chegando até a 5 anos de cadeia. Obviamente, Caramba. 5 anos de cadeia, multa, enfim. Então, se o animal vir a óbito em decorrência de alguma situação de maus tratos e essa pessoa for identificada, ela pode responder por isso, tá? Mas Uhum. assim, voltando ao acidente, né? Então, o animal perambulando provoca um acidente. Teve até um caso aqui em Trancoso, teve uma moça aqui andando de moto, e ela acabou freando e caiu para frear para não Caramba. atropelar o cachorro. E Uhum. acabou caindo com o rosto no chão, quebrou dente, fraturou o punho, enfim, um transtorno, né? O cachorro acabou não sendo atropelado, ela conseguiu desviar e o cachorro foi embora. Depois, descobriu-se que o cachorro era de uma pessoa. E esse cão, quer dizer, ele tinha um dono. Uhum. E ele nem era abandonado. É um costume que algumas pessoas têm de sair para trabalhar e deixar o cachorro solto na rua. Isso acontece mais em cidade pequena, né? No caso Sei. da nossa aqui, né, de Trancoso, a gente às vezes vê muitos cães perambulando e esses animais têm dono. Então, esses animais Sim. provocam acidentes de É ver- trânsito, né? é verdade que você falou aí, que tem muitos que se dizem ser donos de cães e criam seus cães na rua, ficam soltos. E mordem pessoas, correm atrás de motos, atrás de bicicleta, de carros. Tem pessoas que tomam mordidas, como você citou agora aí. Tem pessoas que realmente caem da moto porque fica com medo, né, do cachorro ir ali, e o cachorro acaba mordendo a perna da pessoa. Então, nós vemos que muitos desses casos, falta mesmo é a consciência dos donos, que hoje nós criamos esse nome, foi criado esse nome aí, tutor, mas a pessoa tem que se colocar na posição do dono daquele animal. Tem que ter a responsabilidade com ele e arcar com o que o cachorro faz. E a maioria desses cães, como você falou, é que vão parar na rua, realmente é isso. Às vezes a pessoa abre um portão, o cachorro fugiu, não consegue achar mais o cachorro. Às vezes o cachorro é muito agressivo, para se livrar do cão, o que ele faz? Ou procura outra pessoa para doar, aí a pessoa até pega, leva para o sítio, já vi muitos esses casos. Aí chega e deixa lá no sítio, o cachorro é tão bravo que o cara que pegou não vai querer ficar. O que ele vai fazer? Soltar esse cachorro lá do sítio e deixar ele o quê? Sumir mundo afora aí. O que vai acontecer? Todos esses casos que como você está falando aí, acaba acarretando nisso daí. Por quê? Falta também do tutor, da pessoa que vai pegar um cachorro, primeiramente, é conhecer primeiro o animal, conhecer a raça, saber se aquela energia vai se enquadrar com o que ele quer. Mas muito vão que na empolgação. Como a gente vê assim, em vários tempos, teve muitas empolgações, né? Nós vimos agora, você pode observar que está muito no auge agora, é o pastor belga de Malinois. É um cachorro super ativo, é um cachorro muito bom para proteção, é um cachorro que precisa de muita atividade, é um cachorro que é desenvolvido realmente para trabalho e as pessoas se encantam e pegam o Malinois. Para te falar a verdade, de 100% que tem um pastor belga Malinois, 5%
supra as necessidades dele. É um cachorro muito ativo. E por não suprir a necessidade dele, ele acaba o quê? Tendo energia acumulada. E essa energia acumulada pode gerar o quê? Ou ansiedade, ou medo, ou fobia, ou direcionar para agressividade. Então, vai ter inúmeros tipos de comportamentos. Então, essas pessoas, o que é que acontece? Por não poder saber controlar o seu cão, nem controlar a energia do seu cão, acarreta nisso o quê? De abandonar o cachorro ou dar para outra pessoa, que a pessoa depois vai o quê? Abandonar o cachorro também. É, exatamente. Acaba nisso daí. É, a gente vê muito isso. Acontece muitas situações dessa. Diversas vezes na clínica a gente recebe exatamente essa situação que você falou. As pessoas, muitas vezes, eu acho que essa questão do cachorro abandonado, essa questão das ONGs estarem lotadas de cães, passa pela questão de não ter um programa eficiente de esterilização de animais, passa por tudo isso, mas passa também pela educação, pela Uhum. orientação. Então, assim, as pessoas, isso tem mudado, tá? Tem mudado, assim, até com velocidade, isso. Eu acho que antigamente era até diferente, parece que a gente não ia ver uma luz no fim do túnel. Mas agora a gente está vendo. A exemplo Uhum. de outros países, que nem agora saiu, foi noticiado muito fortemente que a Holanda acabou com o cachorro de rua. Mas não é que acabou exterminando o cachorro de rua. É que eles fizeram um programa tão forte de educação da população e Sei. eles melhoraram também a conscientização e não adianta só conscientizar, também tem que melhorar a parte penal, a parte que considera Uhum. crime quem maltrata, quem abandona. Abandono é crime, né? Para quem não sabe. E, e também eles foram um pouco mais a fundo. Então, eles conseguiram mexer em todas as estruturas da sociedade. Então, eles mexeram, fizeram campanhas de esterilização de animais, eles fizeram uma lei forte que pune quem maltrata, e eles também fizeram, ajudaram, né, a educação. Então, eles foram nas escolas, criaram programas já educando as crianças Bacana, hein? que cão e Bacana, gato hein? não é coisa. Eles não são Show coisas. Eles de são. bola. Bacana isso. Então, já incutindo na cabeça das crianças a responsabilidade de ter um ser vivo e que esse ser vivo depende de você e que você precisa cuidá-lo adequadamente. Até essa questão do dono e tutor, né? Uhum. Mudou-se a nomenclatura a partir do momento que estudos demonstraram que o cão é um animal senciente. O que significa isso? É um animal que sente dor, que sente medo, que sente frio, que tem saudades. Então, a Uhum. partir do momento que você sabe que o animal tem todas essas sensações que o ser humano também tem, a única coisa é que ele não consegue, obviamente, ele é racional, ele não consegue fazer o raciocínio lógico Sim. como nós fazemos. Porém, ele tem todas as sensações. Então, eles mudaram a nomenclatura. Passou a você não ter mais propriedade, porque ele não é uma coisa. Então, você não é Uhum. dono. Eu sou dono do carro, eu sou dono da casa, eu sou dono do equipamento que eu tenho, mas eu sou tutor do animal, né? Então, Exatamente. eu tenho responsabilidade sobre ele, mas ele não é uma coisa. Então, por isso que mudou a nomenclatura. E junto com essa nomenclatura, sendo tutor, vem a responsabilidade. A responsabilidade de você ter que dar o abrigo, esse abrigo tem que estar limpo, você tem que e esse abrigo tem que abrigar o animal à luz do sol direta. Esse animal também tem que estar abrigado à chuva, às intempéries da natureza, entendeu?
Ele tem que ter o local para ele dormir, o local correto para ele comer, o local para ele fazer as necessidades. E é obrigação do tutor Sim. recolher as necessidades do seu animal, até para uma questão uma questão sanitária, até Uhum. por uma questão de convivência com seus vizinhos. Imagina você ter um vizinho que tem cães e as fezes, eles nunca recolhem, a urina, ele não cuida disso. Como é difícil conviver. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui provavelmente teve um caso, ou ouviu dizer um parente ou um amigo, pô, meu vizinho não recolhe as fezes dos animais, olha, ele não cuida, olha, ele não dá banho nos cães, ó, os gatos dele não são Exatamente. castrados, os gatos entram na minha casa, pegam meus alimentos, urinam na minha casa. Então é tão chato isso. E tudo isso passa por uma questão apenas de educação. Mas tudo bem, vamos dizer que a pessoa não tem consciência disso, ela é uma pessoa que não é mal educada. Uhum. Ela não tem essa consciência. Então, Exatamente. tem que punir. Então, cria-se a punição. A punição o que acontece? A pessoa tem que denunciar, tem os órgãos públicos. Agora, aqui em Porto Seguro, está super atuante a Secretaria de Meio Ambiente. Uhum. Quem tem acompanhado pelo Instagram, eu até sugiro que as pessoas que estão assistindo sigam a Secretaria do Meio Ambiente, sigam a Polícia Militar, a CIPA. Eu digo aqui no nosso âmbito aqui de Arraial da Ajuda, Porto Seguro e Trancoso, Caraíva. Mas sigam a Secretaria de Meio Ambiente e cobrem eles nas suas cidades. Porque, por exemplo, aqui eles estão super atuantes. As zoonoses também Exatamente. aqui, eles estão super atuantes. Eles estão fazendo diligências. As pessoas que denunciam contra maus tratos, eles estão indo com a CIPA, com a Polícia Militar. Eles estão Bom fazendo saber, hein? eles estão fazendo um grande trabalho, um trabalho essencial para ir para que. Então, mas assim, a população educada tem que entender que pode fazer a denúncia. E essa denúncia não é que a pessoa lá vai. Lógico, se ela praticar maus tratos e for grave, e for uma denúncia que tem procedência, a pessoa pode ser até presa. Mas eu digo assim, a maioria das denúncias não é por causa disso. É para educar a pessoa. Porque Educar. muitas vezes você vai falar com um vizinho, você vai chegar no vizinho e falar assim, poxa, gostaria de falar, o jeito que você está tratando seu cachorro, você não está recolhendo as fezes, vira uma briga. Ga- Doutor Jorge, só um minutinho. Galera, olha só, o conteúdo que o doutor está passando é muito top, de grande conhecimento. Então, meu caro, pega esse aviãozinho agora aí, manda para a galera aí, tá? Já entrou, tem várias pessoas que entraram aqui com a gente aqui. Tem aí o Alexandre, um alô para Alexandre aí, para Andréia, para Luíli. São vários que entraram aqui. E daqui a pouco a gente vai abrir aqui a sessão para vocês poderem falar com a gente aqui, tá certo, pessoal? Todos vocês que estão aqui, sejam todos bem-vindos a essa live a respeito sobre cães que estão abandonados, tá certo? Então, mande aí para a galera ter o conhecimento muito bom aqui que está sendo passado hoje aqui. Doutor, pode continuar aí, fica à vontade. É. Então, só essa questão do que a gente está falando dos vizinhos, eu vi até um colega aqui falando, pô, o vizinho que é mal educado, que não sabe cuidar dos cães, é triste conviver ao lado de um vizinho desse. É Entendeu? Tem vários brabo, é exemplos. brabo, É brabo, é é muito brabo. difícil. Pra Inclusive, gente. Hã? Perdão? inclusive, o que que eu estou fazendo agora? Como nós fizemos aquele projeto, junto com você aí, em parceria, do Rota do Conhecimento Canino, eu estou levando esse projeto agora em tudo que é lugar. Estou levando já a condomínios, vou levar a escola. Me veio um insight aqui, ó. Nós podemos marcar alguma escola aí que você falou a respeito da educação, para a gente já Sim. preparar também em algum lugar em Trancoso, levar na escola para a galera ter educação e conhecer.
realmente como cuidar do cachorro. Isso é muito top que você falou aí, muito legal. Esse A insight que eu vi rota, aqui. a rota do conhecimento canino, que a gente fez a edição Trancoso, as pessoas pedem mais, estão pedindo, porque assim, gente, hoje em dia, o conhecimento, antigamente você tinha que buscar com todas as forças, você vai É, ler um livro, biblioteca, você tem que estudar, você tem que fazer. Hoje em dia, está de mão beijada. é Então, verdade. muita coisa você consegue, não é verdade? Você consegue pegar pela internet, você consegue pegar muita coisa boa no Google, Doutor Google, né? Muita coisa É, boa. Obviamente, não é tudo que você consegue aprender ali, muita coisa errada, mas vamos dizer que existe uma boa verdade, intenção ali, né? Agora, por verdade. E exemplo, a rota quanto do vale, né, o conhecimento, né? Você vê o Vale, tempo que você tem né? de estudo, o tempo que você tem de experiência, e às vezes você levou 20 anos, 15 anos para ter experiência, ter o conhecimento, e às vezes você leva para a pessoa em questão de 1 minuto. E a pessoa fala assim, poxa, mas foi assim, mas você ficou É, 15, 20 é, anos é, estudando e tendo experiência para resolver o problema. é isso mesmo. Então, eu já tinha na mente isso, agora você falando, seria muito bacana a gente, se tiver esse contato, se conseguir, junto às Sim, escolas, a será gente legal. poder levar a rota do conhecimento canino e que os gatos também estão envolvidos. É rota do conhecimento canino, Sim, mas o gato está envolvido aí também, né? E verdade. todos os animais a gente pode levar. E eu Uhum. acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a pegar essas crianças e a criança consegue modificar até o pai e a mãe dentro de casa. Ela falou, ó, Sim, aprendi isso. Então, a verdade. mãe e o pai, de repente, ouve, vê como é diferente e a criança acho que modifica muito isso. Agora, a questão desses animais abandonados pelas famílias, né, vai de encontro ao que você falou. Então, a pessoa, por vezes, na empolgação, ela Uhum. não pesquisa sobre a raça, ela acha bonitinho, que nem assim, aqui as raças que eu mais atendo em Trancoso são o Shih Tzu, o Pitbull, o American Uhum. Bully, o Pinscher, né? São essas raças que... E agora é uma chuva de husky siberiano. Então, e Eita. Malinois também, muito pastor, muito Malinois, né? Uhum. Então, eu diria o seguinte, até a gente eu tenho um cliente que eu conversei, por um acaso até encontrei com essa cliente hoje, e, por exemplo, a cliente fez uma mistura que não foi bacana. Ela comprou um show-show, que é um cão de Eita. guarda, gente. O show-show, Uhum. ele parece um ursinho, ele parece um leãozinho, todo bonitinho. Ele é um cão de guarda, oriental. Exatamente. Ele não é fácil, não é para qualquer um ter um show-show. Não é mesmo? E na Não. mistura, não é para... Ela comprou um show-show macho e o marido comprou um pitbull macho. Eita. O, o que vai dar na casa não vai dar coisa boa, vai dar briga quando eles Uhum. forem adultos. E já começou. Bom, aí é outro tema que a gente pode falar um outro dia. É, sim. Castramos o show, mas tem que castrar o outro. E Sim. tem que fazer uma preparação com o cheiro ou com qualquer Uhum. comportamentalista animal. Tem que fazer uma preparação. Porque essa é uma Sim. mistura que não vai dar certo. Aí vai cair de encontro com o que você falou. Não estou falando que é nesse caso que vai acontecer. Mas esse é Sei. um exemplo. A pessoa se desilude, viu que fez uma besteira, aí ela vai pegar esse cachorro e vai dar para um parente, um amigo, para o porteiro do prédio, porteiro do condomínio, e porque também acha bonitinho o cachorro. Essa pessoa, depois de um tempo, vai se desiludir, vai abrir o portão e vai soltar o cachorro. É E isso esse mesmo. cachorro vai oferecer risco a outras pessoas, a outros cães e risco de acidente de trânsito, que é o que Que é mais o pior. acontece. Então, Verdade. acidentes de trânsito, acidentes de mordedura em pessoas e acidentes de mordedura em outros cães. Só gera problema. Sem contar
as doenças, porque o animal na rua não é vacinado, ele pode passar inúmeras doenças, algumas são zoonoses, tá? Então, pessoal, zoonose o que é? A zoonoses é a doença que os animais compartilham com os humanos e os humanos compartilham com os animais. Essas são as doenças compartilhadas, né? Chamadas zoonoses no âmbito geral, né? Cada uma tem uma classificação que não vale a pena eu entrar agora, que tem certo. as antropozoonoses, tem várias classificações, mas aí eu acho que é mais específico para quem é da E área. como você está falando essa questão aí, e temos mais essa, né? Além de, às vezes, ter aquele grupo de cães de rua, como também, às vezes, algumas ONGs que, às vezes, não tem um cuidado correto, né? Que acumula muito cães, tem esse grande risco dessas variações de doenças. E tem aquelas que também são transmissíveis para o homem, não é isso? Então, qual seria seu ponto de vista também em relação a esse tipo de grupos? Tanto dentro da ONG, que não tem um cuidado específico, como também os cães de rua, como você está falando aí. O que acontece é que a sociedade começou a se mobilizar. Não é que começou. Existem ONGs, por exemplo, tem a União Internacional Protetora dos Animais em São Paulo. É a ONG mais antiga que temos no Brasil. Então, eles são extremamente estruturados, eles têm inúmeros veterinários que trabalham para a ONG. É importante que as pessoas, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante, como conhecimento. As ONGs são empresas. Elas têm CNPJ, e as ONGs têm muitos voluntários, mas ONG não vive de voluntário. A ONG tem uma estrutura de empresa. A ONG tem o presidente, ela tem os diretores, ela tem o tesoureiro, ela tem os veterinários contratados, ela tem a secretária que atende o telefone, ela tem as pessoas da limpeza, ela tem o porteiro. Então, uma ONG é uma empresa e ninguém trabalha de graça. E tudo entendeu? Tem um custo, né? Tudo tem um custo. Você tem água, você tem luz. Como é que vai limpar aí onde entra aquela situação que eu estava comentando com você, que tem todos esses cuidados. Agora, por que nós vemos muito que as ONGs são enchendo de cães e esses cães não são doados? Porque a maioria desses cães tem muitos problemas comportamentais. A pessoa não vai chegar lá na ONG, pegar um cachorro agressivo e levar para sua casa. Ela não vai chegar lá, pegar um cachorro medroso e levar para sua casa. Agora, observação. Quando a pessoa chega numa ONG, que tem um cachorro lá que é de raça, que está naquela área ali, que ele vê que é de raça, muitos deles vão influenciados pela raça. E acaba até pegando. Agora, os cães que são mestiços, que estão ali, que são misturados, normalmente são cães que muitos deles vão viver o resto da vida ali dentro da ONG e muitos deles não vai ter quem queira pegar. Por quê? Porque o cachorro precisa também ser trabalhado dentro das ONGs a parte de reabilitação do comportamento do animal. Então, se não tiver essa parceria entre, como você falou, da parte clínica, veterinária, cuidar dos cães, e da parte do treinamento, de reabilitar o comportamento desses cães para preparar para a doação, já era, não vai funcionar. Então, a gente vai ver só acumular cães. Como eu tive aí, acho que foi o ano atrasado, parece. Acho que foi ano passado, foi na zoonose, aqui de Porto Seguro. Rapaz, quando eu cheguei lá, foi muito triste de ver aquilo ali. Porque a estrutura toda, toda mal feita. Você imagina, uma baia de frente para o outro cachorro. Só ele já gera um grande estresse entre os cães. As baias era grade assim, aberta, que dava para o cachorro passar. E aberta em cima, o cachorro podia pular. Quando eu fui lá visitar um cachorro, que teve um cliente que se encantou com um cão, ele queria que eu fosse lá reabilitar esse cachorro para ele levar para casa. E o cachorro tinha um comportamento agressivo. Ele foi doado porque foi agressivo, atacou 3 pessoas em casa, um pastor. Ele foi para onde? Na zoonose. Mas quando chegou lá que eu olhei, eu falei, aqui a tendência desse cachorro é multiplicar a agressividade. Por quê? Baias feitas um de frente para o outro, gera estresse entre os cães,
vai haver mais confronto entre os cães e não tem uma boa socialização nem do ambiente para socializar a genética do cachorro, como também para pessoas que queiram até adotar esses cães lá. Entendeu? Então eu fiquei assim, horrorizado com a situação de lá. Você entendeu? É, Falei, rapaz, não é possível. é. Não é possível. A ONG, ou o cuidador de animais, né? É o que eu falei no começo. Muitas vezes as pessoas se envolvem porque gostam. Elas se Uhum, envolvem de coração. Só que precisa de planejamento. E é importante que as pessoas, todas as pessoas saibam, que é o que eu estava dizendo anteriormente, que as ONGs, elas são empresas, elas vivem com dinheiro. E o governo não dá dinheiro para a ONG. O governo, talvez em algumas situações, eles oferecem alguns benefícios, mas uhum, não tem essa de o governo federal destina verba para a ONG, algumas, né? Aí a gente viu ao longo do tempo, mas é uma questão política, outras questões. Mas assim, que eu saiba, não tem nenhum governo mandando dinheiro para a ONG de cachorro e gato. Tá não bom? tem, né? Agora, Não, se. não Não, tem. não tem. Agora, se manda para a Uhum, Amazônia, manda para outros lugares, aí outros 500. Que aí eu não conheço. A gente ouve falar na TV, essas coisas. Mas para cão e gato, eu não sei disso, nunca ouvi. uhum, Então, as ONGs vivem de quê? Vivem de donativos e apadrinhamentos, pessoas ou algumas empresas que acabam também se interessando pela causa animal e acabam ajudando. Então, você tem alguns padrinhos fixos e você tem os donativos de pessoas aleatórias. E as ONGs, elas têm que ser muito criativas em promover feiras de adoção, elas têm que sim. promover, que nem agora a gente está em época de festa junina, festa julina, tem vários arraial de ONGs aí, e nesses arraiá, eles acabam oferecendo na festa, durante a festa, alguns insumos para as pessoas comprar. Esse dinheiro arrecadado são revertidos para os animais e para a Uhum, própria estrutura, que muitas vezes é deficitária. Os caras já estão no vermelho. Então, sim. não basta querer criar uma ONG. Então, eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim. Tem gente que liga assim para mim e fala: Ah, então, eu encontrei um cachorro e eu quero deixar com você. Ah, mas comigo? Eu falei: você não é veterinário? Eu falei assim: então, mas eu não posso abrigar animais. Eu faço consulta com Sim. animais. Eu ajudo a parte médica. Mas eu não vou. Uhum, Ah, então vou deixar em alguma ONG. Mas as ONGs estão lotadas. Então há exatamente. necessidade que as pessoas entendam que as ONGs, elas não são depósito de Uhum, animais. E que cada um exatamente. deve fazer sua parte. Se você vê um cão ou um gato que você viu ele debilitado, que você pode e tem vontade de ajudar, você pode procurar ajuda. E eu sempre tive essa consciência pensando, antes até de ser veterinário, eu sempre pensei o seguinte: se esse animal apareceu para mim, algum motivo tem. Ele não apareceu para o Sim. Xeno. Esse Uhum, cachorro apareceu para mim, não apareceu para o Xeno. Então, sei lá, eu me responsabilizava por esse animal. Então, eu levava para tomar vacina, para, sei lá, para fazer uma tosa, oferecia para os amigos e assim eu consegui muitas adoções. Entendeu? sei. Então, quando o animal Uhum, aparecer para você, eu penso assim: não tente passar para o outro. É o que eu sempre digo: muita gente faz cortesia com o chapéu dos outros. Então, o cara aparece um cachorro, um gato para uma pessoa. Ele pega esse cachorro e ele leva e amarra na porta de um veterinário, amarra na porta de uma ONG. Isso. Ah, pelo menos eu fiz o bem, tirei da rua. Você não fez o bem, você atrapalhou a vida do outro. mas Então, empurrou pro outro. imagina você pegar um Exatamente. cachorro X, um cachorro que tem comportamento agressivo, que na hora ele, por estar debilitado e tudo mais ali, ele está aceitando. Já aconteceu isso. Aí ele vai e amarra na porta do veterinário, de um amigo meu. Criou um problema para o cara.
um cachorro Sei. agressivo, como é que ele vai, o que que ele vai fazer com o cachorro? Vamos dizer que o cara já tem 5, 6 cachorros em casa, como é que ele vai botar aquele no meio? Ah, mas deixa na Exatamente. clínica. A clínica não é lugar para deixar cachorro. A clínica entram animais doentes. Então as pessoas têm que ter educação, têm que ter Sim. consciência que isso é abandono. Aqui em Trancoso mesmo, já teve. Eu já passei por inúmeras situações de abandono de gato e cão. Pessoa que abandonou, amarrou um cachorro no meu quadriciclo. Acordo de manhã, o cachorro amarrado. Um cachorro grande, um cachorro de 30 quilos. Graças a Deus ele era dócil. Sim. Conseguimos a adoção para ele. E a pessoa Rapaz, brincadeira. filmada, filmei a pessoa fazer. Quer dizer, Sei. poderia muito bem fazer um boletim de ocorrência, denunciar tal. Eu não quis fazer. Mas isso foi. Uhum. Eu não quis. Mas eu até falo para as pessoas. Cada um, até a Leia aqui, uma pessoa, estou vendo aqui, ó, se cada um fizer um pouquinho, todos ganham. Exatamente Sim. isso. Se você adotar um animalzinho, imagine o seguinte, somos 210, segundo o IBGE, 200 milhões de pessoas no Brasil. Tá? Vamos falar a população que poderia adotar. Vamos falar que metade poderia adotar um animal. 100 milhões Certo. de pessoas. Vamos falar assim. Se cada um adotar um cachorro, não precisa de 100 milhões. Eu acabei de falar para você que o dado que a gente tem é de 30 milhões de animais abandonados. Uhum. Então, se temos 30 milhões, a gente não precisa de 100 milhões adotando. A gente precisa de um terço disso adotando. Já Sim. resolveríamos o problema de animais abandonados. Tá? Mas aí o que cresce muito? Cresce muito os animais, as pessoas cruzando animais e vendendo Misturando. animais. Ah, mas é meu Verdade. direito. Eu quero um animal assim, assim, comido e frito. E Isso, o, tá, você tem o direito. e o problema também, como você falou agora aí, eu sempre oriento quando eu vou treinar um cachorro, que eu vejo que a genética dele, o comportamento dele é um comportamento de agressividade, dominância, possessividade, eu sempre oriento, castre logo o cachorro. Por quê? Eu quero que ele tenha filhotes. Eu falo, não é bom ter filhotes desse cachorro. Porque ele vai passar isso geneticamente para os filhotes. E se você está tendo problema com ele agora, imagine a pessoa que vai comprar esse filhote, sendo que o pai já apresentava, ou a mãe, um comportamento de agressividade, dominância, ou fobia, que tem cães que apresentam fobia, medo excessivo, exagerado, e a pessoa pega e comete esse erro, sabendo conscientemente, porque quando está comigo, eu oriento, deixo bem claro, não cruza, porque isso vai passar o quê? Para os filhotes. Então, a pessoa que faz isso, no meu caso, como eu oriento, ela vai fazer isso consciente. O que é que vai acontecer? Vai nascer outros filhotes com os mesmos problemas, como nós estamos falando aqui agora. Aí chega um dos donos desses filhotes, o cara pega um cachorro agressivo, o que que ele vai fazer? Ou abandonar, ou dar para outra pessoa. Às vezes a pessoa pega um cachorro com comportamento de fobia, que é um dos comportamentos piores que tem para corrigir dos cães, quando se apresenta fobia. Teve casos que eu já peguei, e a fobia do cachorro era tão grande, que só de colocar a guia, ele queria morder a guia ou morder a pessoa. Então, são casos, casos e casos. Então, se o cão, que você está nos assistindo agora aí, tem algum comportamento fora de um padrão normal de um cachorro, não é equilibrado, é um cachorro agressivo, um cachorro medroso, um cachorro tem fobia, dominante, possessivo, o mais correto é você castrar esse cão e evitar que ele venha o quê? Dar continuidade de filhotes, né? Porque você vai Sim, evitar de problemas futuros para outras pessoas também. Né? sim, É o meu ponto de vista que eu passo sempre para os clientes. sim, sem dúvida. E só complementando o que eu estava dizendo, a lei faculta você escolher o cão que você quiser. Não tem uma proibição. Ah, não, só pode Uhum. agora. Mas, por exemplo, por que a gente não começa a copiar o que está dando certo? Porque é muito fácil a gente falar, olha quanto cachorro na rua, ai, não tem nenhuma ONG que faça nada, o governo não faz nada, e não tem como a gente Verdade. resolver isso. É aquela velha história. Não tem como resolver um problema se você não muda
o comportamento. Se você continuar atuando da mesma forma, o problema se repete. Então, não adianta querer culpar os animais de rua, os gatos. Aqui em Trancoso eu vejo muita gente falando assim, nossa, como tem gato aqui. E Mas a multiplica. gente tem que fazer por onde? Então, tá, vamos cobrar então a zoonoses, a Secretaria do Meio Ambiente, vamos cobrar ações? Vamos, tá ótimo. Aí os caras promovem castração. Promoveram agora há pouco tempo uma castração de graça, foi promovida pela Prefeitura de Porto Seguro. Excelente ideia. As prefeituras no Brasil inteiro estão fazendo isso, e isso é uma excelente ideia. Ótimo. Porém, tem que ter critérios, tem que ser bem orientado isso. Então, o que eu acho que é a primeira coisa, faz uma audiência pública primeiro, fala com os profissionais que estão atuando aqui há muito tempo, ouçam as ideias dos veterinários, os veterinários mais antigos, tem veterinários, excelentes veterinários em Porto Seguro e Arraial da Ajuda, gente bem antiga aqui, eu estou há 5 anos, tem gente que atua aqui há 30. Converse, faz uma audiência pública, chama para conversar o vereador que é responsável, acho que tem 2 ou 3 que são os que chamam para a causa animal, chama algumas pessoas, visitem as clínicas, copiem os processos que estão dando certo, não façam coisas sem planejamento da cabeça, porque as pessoas têm na cabeça o seguinte, é castrar, vamos castrar, vamos castrar. Aí eles põem num ambiente que às vezes não é adequado, mistura cachorro com gato, mistura cachorro doente com cachorro saudável, gato doente com gato saudável, bagunça o coreto, não faz um convênio, não faz um convênio, não faz um convênio. Como você falou a respeito, você falou a respeito do conhecimento de levar a população, como você falou. Porque, tá castrando ali, todo mundo vai para lá castrar. Mas quais são as orientações? O que tem que fazer para disciplinar? O que tem que fazer para poder resolver essa situação? Ninguém chega a um ponto X. Isso é como você falou. De planejamento. De planejamento. Até porque quando tem essa campanha, é assim, amanhã tem a campanha. As pessoas acabam não sendo avisadas corretamente. Entendeu? Então, como é que faz? Conversa com quem é do ramo. Quem é do ramo? Veterinários. Se você quiser falar a respeito de saúde pública, você vai conversar com quem? Médico. Se você vai falar sobre, vamos fazer um novo marco do saneamento básico, vai falar com quem? Engenheiro ambiental. Então, vai falar de animal, converse com quem entende. Ouçam as ideias, faz uma cartilha, veja como é que faz. Eu digo isso pelo seguinte, faz sem planejamento, aí o que acaba acontecendo? Uma coisa assim que eu achei um absurdo, mas isso ocorre em todos os lugares. Eu vou falar o bom. O bom que eu vi e pude participar, campanha da Prefeitura de São Paulo. O que eles fazem? Eles conversam com as clínicas, cadastram clínicas, a prefeitura paga e essas clínicas oferecem a castração gratuita para animais carentes, ou seja, população carente, pessoas que não podem pagar. Exatamente. E para isso existem critérios. Mas tem pessoas que podem enganar? Tem. Pode. Uma pessoa que pode pagar aparecer lá querendo fazer castração de graça. Pode acontecer. Mas a regra é tão clara que a pessoa que faz isso, se for pega, vai passar vergonha. Sim. É feio. Não há necessidade, né? Não precisa. É feio. Quem pode pagar, que pague para esse serviço. Eu vi a campanha que fizeram agora. Por um acaso, a campanha foi ao lado da minha clínica. Aí as pessoas começaram a nos procurar para fazer o hemograma. Preciso fazer hemograma. E o hemograma é só parte do processo de castração.
Aí se você fala para a pessoa, olha, não é bem assim, você tem que me trazer uma solicitação médica. Por quê? Porque se a clínica que não tem nada a ver com a castração faz um hemograma sem solicitação médica, você se torna corresponsável se der algum problema. Uhum. Aí a pessoa, sei lá, processa por uma castração, tal, não sei o quê, e aí vira uma bola de neve. Ah, o hemograma estava ruim. Quem fez o hemograma foi o outro coitado que fez sem solicitação médica porque quis ajudar. Então, tudo isso é Verdade. orientação. Agora, se a prefeitura se planeja, conversa com os profissionais, se a prefeitura pega e fala, o que tem que fazer para fazer uma castração? Primeiro, avaliação médica. Segundo, exame. O hemograma é só um exame. Você pode pedir outros exames para fazer uma castração. Você pode pedir um bioquímico se o animal for mais velho. Eles nem pensam nisso. Uhum. Outra coisa, você castra um animal com um problema renal, você não sabe. O animal vem a óbito, olha a castração como é ruim. Então está tudo envolvido. Você entende? Então tem que ter planejamento. Aí o que mais eu vi nessa castração promovida por Porto Seguro foram pessoas que tinham condições de pagar tomando o lugar de animal carente. Sim. Animal que está na rua ou que é de uma pessoa que não tem zero conhecimento. Uma pessoa que não pode pagar nenhum centavo. Então, essa pessoa, o cachorro dessa pessoa está cruzando, está tendo um monte Sim. de filhote. E a pessoa que tem condições pegando esse lugar. Mas a culpa é dessa pessoa? Em parte é. Porém, a culpa é de quem promoveu a castração e não se planejou para fazê-la. Um cadastro, pelo menos, né? Para poder saber a situação de cada pessoa, ver o que poderia fazer ou não. Tem que ter Agora, olha só, doutor Diógenes, essa live está tão top, cara, que a hora está voando aqui. Eu vi, já falta 7 minutos para... Vamos abrir, então, uma sessãozinha para a galera que quiser fazer algumas perguntas aí. Galera, já fica à vontade aí, enquanto eu vou batendo papo aqui com o doutor Diógenes, que a live foi tá tão top que parece que foi 1 minuto de live até agora. Entendeu? Tá muito show. Então vamos lá, vocês que querem tirar alguma dúvidas a respeito de alguma situação, alguma coisa aí, já pergunta aí que nós estamos aqui. Pode continuar, para a gente concluir o raciocínio. Então, eu acho que a gente está falando sobre solução de problemas, né? Então, falamos sobre os problemas que os cães de rua trazem. Uhum. Não é culpa deles, obviamente, é uma culpa da nossa sociedade, é culpa do humano, não do cachorro e do gato. Exatamente. E a gente tem que trazer a solução. A solução é a sociedade se manifestar como a gente falou, você pode ajudar? Pede ajuda. Vai para um veterinário, tô sem grana, mas eu tenho isso daqui, você pode me ajudar com aquilo? Vamos junto. Eu nunca neguei ajuda para ninguém. Vamos junto, faz um preço mais camarada. O animal é de rua? Percebemos que é. Os veterinários já fazem isso de forma geral, não é todo mundo. Mas faz um preço mais camarada, ajuda daqui, ajuda de lá, ajuda com uma ração, faça isso, tal. Então a sociedade pode se ajudar adotando. Se você não pode adotar e você pode oferecer um dinheiro para uma ONG ou para um cuidador de animais, pode fazer. Você pode ser padrinho de um determinado cachorro. Esse cachorro pode ficar num lar temporário e você apadrinhar. Então, tem várias formas de ajudar. Você pode ajudar com dinheiro com ONGs. Você pode ajudar uma ONG, por exemplo, com material de limpeza. Não precisa ser só ração. Material de limpeza. Então, você tem um amplo espectro de ajudas que não só a adoção. Você pode ser com dinheiro, com material, com ração, com comida. Você pode oferecer ajuda aos profissionais que estão trabalhando. Entendeu? E você pode também se voluntariar. Você pode ser um voluntário. Entendeu? Mas lembrando que as ONGs, elas são empresas, trabalham com dinheiro. Então, o voluntário
também pode acontecer o seguinte, o voluntário, ele vai trabalhar na segunda, na terça, deu dor de barriga na quarta, ele não vai. O funcionário não, o funcionário tem que ir. Então, Sim, gente, ONGs são empresas. As ONGs, é por sua verdade. vez, eles têm que entender também que eles não podem se tornar depósito de animais. Então, Exatamente. aquela busca desenfreada de ficar captando animais e não dar E, saída. e tem muito, hein? E a saída é promover reabilitação animal, Sim, tanto comportamental quanto de saúde física, e também promover as feiras de adoção. Porque não adianta nada só postar no exatamente. Instagram ou falar só com os amigos. Você tem que promover feiras de adoção. E aí você vê um alto grau de comprometimento, porque você está vendo olho no olho da pessoa, tem E, que fazer cadastro, e, tá? e como você falou aí, essa questão das vezes das doações dos cães, às vezes eles fazem muito sem parcerias. Porque, digamos, fazer uma doação de cães. Qual é a fonte de uma boa divulgação? Quem são essas pessoas que podem fazer essa divulgação? É lógico que é um veterinário, é uma pet shop, é um treinador de cães, onde conhece pessoas, tem o seu trabalho que as pessoas conhecem. Então, fica muito mais fácil fazer um trabalho em conjunto, em parceria, porque o que eu vejo aqui, eu mesmo tentei, às vezes, ajudar uma ONG, mas eles não quiseram uma ajuda de certa forma. Eu fui lá, ajudei até reabilitar um cão que era para doar, que era para ir embora. Só que depois aconteceu isso que você falou. Acabou que apareceu um amigo da pessoa lá e queria que eu fosse lá passar algumas orientações. Não era para doar, mas era para passar como fosse um cliente para atender. Eu falei, pô, mas o objetivo não é esse, né? Eu me pus ali a ajudar, mas o objetivo é o quê? Ajudar as pessoas ou cães realmente que estão na rua abandonados, ou aquelas vezes que não tem condição nenhuma e precisa resolver alguma situação, até para não doar aquele cachorro, para não abandonar aquele cachorro, para não sacrificar, porque é muito mais fácil a pessoa, quando se encontra numa situação com um cachorro, com um comportamento agressivo ou dominante, seja lá o possessivo, de querer sacrificar. Igual foi um caso que teve aqui em Porto, fui fazer uma avaliação desse cachorro, e logo bati o olho e falei, esse cachorro seu é assim, 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 um cachorro dominante, agressivo, você tem que trabalhar ele tal, tal, tal. A pessoa, não, beleza, não, vamos ver, tal, vou ver, né? Beleza, tá bom. Quando passaram 6 meses, quando chegou o final do ano, ele me liga em cima da hora falando, ó, você não quer esse cachorro para você? Eu te dou ele, tu leva para sua casa. Eu falei, não, não quero, que é um cachorro já grande, eu já tenho um pastor alemão, não dá para levar. Ah, então vou ter que sacrificar o cachorro, porque ele tentou me morder. Aí eu falei, vem cá, então quer dizer que o cachorro tentou te morder, você quer se livrar da Do situação, e problema. tu quer dar então para alguma pessoa e se livrar, é isso que você quer fazer. Eu E falei, não ah, reabilita pode. o cachorro, E um né? detalhe, Trabalha o cachorro. não pode. Não pode. Para fazer o que chama de sacrifício, que é a eutanásia, você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Não por Uhum, vontade própria, sei lá, o cachorro foi agressivo com o dono, eu vou sacrificar. Levar no veterinário, ele não pode fazer isso. uhum. Né? Você tem um manual, existe um manual do Conselho Federal de Medicina Veterinária que trata desse assunto, tá bom? Então não pode. Outra coisa, a gente está falando das ONGs, por vezes, por vezes acaba acontecendo o seguinte, a ONG, ela, até por interesses próprios, o que é mais fácil para ela é achar o seguinte, achar uma determinada pessoa que, ele é mais barato, ele faz assim. Não, não é por aí. Isso volta. Se você castra animais de forma incorreta, em locais insalubres, que não tem autorização nem da Vigilância Sanitária, nem do Conselho de Medicina Veterinária, você incorre em risco. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que direito você tem de tirar um animal da rua e levar num lugar não autorizado, insalubre,
com um profissional que não tem autorização para fazer uma cirurgia. Isso acontece, entendeu? Isso acontece. Isso, inclusive, acontece aqui, entendeu? Então, que tipo de ajuda que uma ONG, um cuidador de animal, quem é você para tirar um animal e oferecer algo pior para ele? Que ele não pode se defender. Você anestesia um animal num lugar que não pode ser feito a título de estar ajudando. Não, você não pode fazer isso. Você não está ajudando. Você não tem consciência do que você está fazendo. Você está colocando em risco. E eu já ouvi, por vezes, as pessoas que são cuidadores dos animais, que dizem gostar, falam o seguinte: ajudei 100, 10 morreram. Como se fosse, como se isso fosse aceitável. E se fosse um parente seu? E se fosse o cachorro seu da sua casa? Não, tudo bem, 10% morre. Não, não tem que morrer nenhum. Exatamente. O veterinário, quando vai fazer uma cirurgia, quando vai pensar nisso, ele tem que ter em mente o seguinte: 0 óbito. Ele tem que ter isso na mente. O óbito pode acontecer, como acontece com a gente numa cirurgia. Mas você tem que ter... O seu objetivo não é 10%. O seu objetivo é 0 óbito. Agora, eu ouvi e já vi pessoas que se dizem gostar de animais e se dizem cuidar de animais da região, oferecer esse tipo de tratamento em locais que não são autorizados, locais insalubres. Por quê? Porque fulano é legal, ou porque fulano faz mais barato. E não faz, esse é um barato que sai caro. Você entende, Xena? Então, resumindo toda essa nossa história, os animais de rua, os animais abandonados, eles precisam de ajuda, mas eles precisam de uma ajuda correta, uma ajuda competente da sociedade, dos veterinários e dos órgãos públicos. E todos precisam estar se conversando. Todos. Exatamente. Tem que ter uma união, né? Tem que ter uma parceria. Tem uma parceria. Isso daí. Medidas isoladas causam mais sofrimento. A prefeitura fazer campanhas malucas, sem conversar com os veterinários, dá errado. Então, a prefeitura fazer campanha sem falar com ONG e sem falar com veterinário é uma campanha furada. A ONG querer fazer por conta própria, sem falar com todos os veterinários, e fazer por conveniência, sem falar com veterinários, e obviamente, sem falar com o poder público, é porque está escondido. Está errado essa ONG. E os veterinários fazerem sem ter autorização, sem ter procedimento, sem ter centro cirúrgico, sem ter planejamento, é uma castração porca, uma castração incorreta, é uma castração contra a lei. Não pode fazer, isso é contra a lei, isso é colocar em risco a vida do animal. Mas ele não tem dono. Não cabe a você decidir isso. Então, todo mundo tem que estar conversando. Veterinário, sociedade, poder público. Aí vai fazer uma bela de uma campanha. A nossa história, Porto Seguro, Arraial e Trancoso, é pequeno. Não está difícil de resolver. Difícil de resolver é cidade grande, metrópole. Mas vamos tomar como exemplo a Holanda, entre outros países. Mas é a Holanda. Sim, mas vamos copiar do bom. Eu vou copiar de quem? Do ruim? Copia do bom. Poxa. Exatamente. Copia do bom. O bom é quem? Quem que é o bom hoje para cachorro e gato? O bom hoje é a Holanda. Então vamos copiar o que eles fizeram. Exatamente. E até porque, como você está falando essa parte clínica da maneira que faz, né, da maneira errada, também já vi aqui na região, eu já vi falar, não cheguei nem a ir lá, algum local também que se diz cuidar de cães e joga um monte de cachorro lá dentro. E aquela conversa, como você falou aí, falou quem sobreviver, sobreviveu. Quem morrer, morreu. Quem ficar vivo,
ficou. Quer dizer, ela, na cabeça dessa pessoa, ela pensa que está colhendo os cachorros, tirando da rua para cuidar, mas não está. Na realidade, o que ela está fazendo é levar os cães realmente para a óbito, né? Suicídio, é um suicídio. Porque você imagina um local cheio de cachorro, tudo solto, grande, pequeno, não sei o que for. Você pega um cachorro que veio agora da rua, jogou lá dentro. Se a matilha permitir, ele sobrevive. Situação como essa que eu tô falando. É, Se não aceitar, acabou com o cachorro ali. acabou com o Matou o cachorro. cachorro ali. É, Quer dizer, esses então a são. gente vê uma desorganização geral, como você falou, na parte clínica dessas pessoas que dizem estar fazendo a castração e também daqueles, como você falou, que fica ali oculto, escondido, que se diz ser uma ONG que está cuidando de cachorro, mas na realidade ali está sendo ali um local de suicídio para os cães. Não está É, cuidando de nada. E algumas dessas pessoas que agrupam esses animais, que ficam com esses animais, muitos com 15, 20, 30, obviamente com boa intenção, mas sem planejamento muitas vezes. Não estou falando que são todos, entendeu? Mas muitas vezes sem planejamento, no sentido de ajudar, acabam virando acumuladores de animais. Exatamente. Essas pessoas, inclusive, muitas delas precisam de tratamento, tratamento psiquiátrico, tratamento Uhum. psicológico, entendeu? Essas pessoas sofrem com os animais. Eu já tive a oportunidade de conviver com algumas dessas pessoas, acumuladores de animais. Mas, enfim, tudo muito solto. É o que a gente está falando a live inteira. Se continuar solto, cada um fazer por si, acaba dando errado. Tem que ter Sim, uma forma de sim. organização, Tem né? que ter. Então, Tem eu, que ter. eu, eu da minha parte, enquanto profissional veterinário, eu tenho na minha consciência o seguinte, que o problema de animal de rua, ele passa pela educação, como a gente falou, a gente Uhum. pode se dispor do nosso tempo, muitas vezes, para, sim, participar de uma rota do conhecimento, como você criou, ou Uhum. ir a uma escola, para a gente poder fazer uma palestra, incutindo isso na cabeça das crianças, melhora a relação com os pais e o tratamento dos animais, né? Então, da minha parte, eu penso que o veterinário pode doar esse tempo. Sim. E nós, como Uhum. veterinários, a gente sempre tem que promover a castração, se for a castração em massa, a castração pública, com critério. O mesmo critério que a gente utiliza para fazer uma castração particular, existem critérios para fazer a castração em massa. Sei. Existem, obviamente, uma castração em massa, como tem muitos animais, você recorre a alguns métodos que sejam mais rápidos e mais eficientes para aquele momento. Mas não Uhum. significa que a gente tem que fazer uma castração colocando animais de qualquer forma, animais misturando animal doente com animal saudável, gato com cachorro, enfim, uma série de situações que a gente tem visto por aí. Então, Uhum. isso é falta de planejamento. Isso daí não é falta de Exatamente. grana, isso é falta de planejamento. Às vezes tem a verba, mas Sim. não tem Sim. gente gabaritada, até para conversar com a vereadora, com os vereadores que promovem, para falar a respeito de algumas situações. Entendeu? Uhum. Vacinações que a gente sabidamente não funciona. Os veterinários que fazem clínica, eles sabem que algumas vacinas não são indicadas. Aí a Sei. prefeitura vai e me faz uma campanha de castração e promove uma vacinação ao mesmo tempo. E, inclusive, nós veterinários sabemos que não é adequado no dia da cirurgia se vacinar o animal. Então, como que você Certo. promove vacina ao mesmo tempo da castração? Não tem nem lógica, né? Não tem lógica. A população não sabe. Quem tem que Aham. saber é o veterinário. Então, quer fazer o bem, mas faz de uma forma muito atribulada, uma forma sem planejamento. E Exatamente. a crítica que eu estou fazendo,
vários colegas meus do Arraial e de Porto Seguro têm a mesma opinião. E esses colegas, a gente conversou e todo mundo falou com a mesma palavra, com a mesma Sei. boca. Uhum. Mesmo que eu estou falando aqui, as pessoas falaram. Você Então, vê que é uma coisa bem fora de organização, fora de né? organização. De conhecimento. Conhecimento também, porque É, se não tem conhecimento, como é que vai fazer algo dessa forma? é. Então, quero ajudar. Vamos lá, todo mundo vai lá. E não é assim. Tem que ser Uhum. pensado. Se torna mais eficiente. Você elimina de uma forma mais racional esse monte de cachorro que está andando na rua. E Sim, as pessoas que podem pagar, que paguem. Que não tirem exatamente. a vaga, que não tirem a vaga de um animal que mora na comunidade, que a pessoa ganha um salário mínimo que não pode pagar e ela tem um cachorrinho, um gato, tal que ela não pode pagar. Então, educação, consciência, orientação, conhecimento, isso aqui Exatamente. tá fácil de buscar, tá fácil de buscar. Eu também vejo também uma solução simples. Eu não vejo nada complicado de se resolver isso daí. É uma coisa que, se trabalhar corretamente, tem sim uma solução, como você está falando, é bem simples de se resolver. O que É, falta é mesmo o município, muitas vezes, botar a mão na massa também para ajudar e organizar corretamente isso daí, né? sim. Doutor Diógenes, olha, nosso horário aqui já extrapolou, viu? Ó, rapaz, tá top demais. Pessoal, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar ao doutor Diógenes aí agora? Vamos lá, porque a gente vai encerrar, que a gente já passou da nossa meta aqui de live. A live foi tão top que o tempo aqui voou, passou assim, voando. É verdade. Foi muito legal. Gostei muito de Muito participar. voando. Muito voando mesmo. Então, no meu ponto de vista, né, para a gente aqui aí começando a fazer as considerações finais, seria isso: uma parceria com o município, juntamente com veterinários, com treinadores de cães, e lógico que tudo isso que nós falamos, tudo isso também tem custos, né, para ambos os lados também, porque não adianta só acolher os cães e jogar lá dentro, multiplicar cães e cães, ou gatos também, como nós falamos, e não resolver essa situação. E os animais ficarem lá a ponto de ficar pro resto da vida até morrer. A ideia é acolher esses animais, tratar da parte clínica corretamente, reabilitar esses cães, levar para uma doação em parceria de uma boa organização. Aí sim nós vamos ter resultados das pessoas se interessarem. Eu diria a palavra seria essa, porque, digamos, a pessoa tem uns cães de raça. Às vezes ela quer comprar um cachorro de raça. Ela tem direito, lógico. Ela pode ter o cachorro dela de raça. Mas ela, poxa, chega ali numa ONG, ou vê uma boa organização promovendo a doação, e ela chega lá, o cachorro já é adulto, que ainda tem essa questão, né? O cachorro já é adulto. Mas o cachorro apresenta um bom comportamento e se encanta com aquele cachorro, e a saúde do cachorro está bem cuidada, é lógico que a gente vai ter grandes sucessos de doação de cães. A gente vai ter resultados a respeito disso daí. Então, a gente vai conseguir reduzir muito a questão de cães abandonados, de cães aí na rua, de multiplicar a questão de doenças zoonoses na rua, a questão de cães com problemas psicológicos. Então, a minha consideração aqui, final aqui, e a minha opinião a respeito desse assunto, né, a minha, eu acho que esse será um bom caminho dessa forma. Mas agora você fica à vontade para você falar isso aí. Tá? Eu acho que, complementando só o que você falou para mim faz todo sentido. Eu acho que você ter um cão equilibrado e que você perceba e que, se você tiver uma ONG ou alguma pessoa que cuide de animais, né? Tem inúmeras pessoas assim, e que essa pessoa consiga colocar ali no seu plantel cães que encantem as pessoas, a chance de adoção é muito maior. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Agora, as minhas considerações são a respeito de educação nas escolas. A gente pode ajudar com Legal. isso. Eu acho que tem Muito que top. fazer.
eu acho que a prefeitura ela pode partir dela, visto que ela tem a verba, ela tem as zoonoses, ela tem condições, ela tem elemento, né, público para poder fazer isso e tem legitimidade para poder fazer isso. Por quê? Ela é a que pode fazer, que é a prefeitura. Então, eu acredito que eles, tem que partir deles isso, a procura até das clínicas veterinárias que podem ser parceiras. E você pode até utilizar, copiar de São Paulo, utilizar a estrutura dessas clínicas para eles pagando, promovendo, obviamente, um valor menor, promovendo a castração de graça para animais carentes. Certo? Então, eu acho que educação, prefeitura falando com clínicas veterinárias, ouvindo mais do que impondo, certo? Exatamente. E o profissional que sabe é o veterinário. E ponto final, é isso. Então, passa por isso, a sociedade ter mais consciência de que é um problema de saúde pública. Vamos promover a adoção, vamos promover a ajuda. Se você não pode adotar, tenta ser padrinho, tenta ajudar de alguma forma, certo? Outra coisa, quem já tem cachorro, siga a lei. Já tem lei. Eu não sei se eu já te contei isso. Temos uma lei em Porto Seguro que fui eu que escreveu. Falou. Eu escrevi com a ajuda de um outro colega que é advogado e ele nos ajudou a fazer o texto. Esse texto foi aprovado na Câmara dos Vereadores. Depois foi sancionado esse ano, em janeiro, pelo prefeito. A lei está valendo. A gente teve... porque a gente, enquanto sociedade, fica muito difícil a gente fazer um texto e levar para eles. Então, por intermédio de um vereador, o Vinícius Parracho, a gente fez o texto e eu apresentei para o Vinícius Parracho. O Vinícius Parracho levou isso à frente e conseguiu a aprovação. A lei está feita. A lei diz o quê? Que as pessoas são tutores dos seus animais, então elas têm responsabilidade. Os passeios têm que ser acompanhados com guia e coleira. Essa história de animal andando solto por Trancoso, talvez na década de 80, tudo bem. Era uma vila. Hoje, causa acidente de trânsito. A cidade está cheia de gente, está cheia de turista. Não é bacana para Trancoso você ter, por exemplo, como a gente já viu, pitbull mordendo o cachorro do turista e mordendo o turista e mordendo as pessoas de Trancoso, não só o turista. Isso fica feio para Trancoso e fica feio para Arraial e fica feio para Porto Seguro. Tem lei, antes não tinha. A lei está valendo. Eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte disso. Essa lei é show de bola. É show de bola. Isso mesmo. O pessoal tem que ter consciência disso daí. E a lei tem punições. Essa história, o cachorro tem que ser livre andando, isso já foi, gente. A gente agora tem que avançar. O cachorro tem que ser livre dentro dos limites que a gente pode impor. Então, mas quer que o cachorro fique em casa o tempo inteiro? Sim, ele pode ficar em casa. Ele pode também passear com o seu dono de acordo com as regras, sem ofender ninguém, sem morder ninguém, sem prejudicar o cachorro dos outros. Isso mesmo. E outra, na lei também tá. Você não é o tutor, você não quis o cachorro, você tem que recolher os dejetos do seu cachorro. É falta de educação. Você não recolheu o cocô do seu cachorro. E isso causa briga. O cachorro fazer cocô na frente da casa do vizinho. Dá encrenca entre vizinhos. Recolha. Está na lei. Está escrito lá. Na lei que a gente fez aí, está escrito. Jânio Natal
Foi ele que fez, assim, eu não queria falar nomes, mas só para dar nome aos bois. Quem assinou agora, que sancionou, foi ele, tá Uhum. valendo. Então, gente, Depois, você me manda depois aqui, ó, eu que a te André tá mando, pedindo, para eu divulgar eu te aqui. Vou divulgar no mando, Instagram aqui, pra galera ver. te Pronto. mando. Show de bola. Então, tem lei, tem punição, basta as pessoas fazerem o certo. Então é Exatamente. isso. Bom, obrigado pela tua presença aqui. É sempre bem-vinda e sempre bons conhecimentos para nós aí. E, inclusive, pessoal, se você quer saber mais sobre as vacinas que o Dr. Diógenes falou aí, as vacinas corretas, nós temos uma live, tá lá no meu canal do YouTube. Eu não sei se ele colocou no dele também lá no canal dele, mas tem lá no meu a respeito de vacinas éticas e não éticas, não é? Que nós Éticas. fizemos uma vez. Muito A top gente essa live, você pode procurar lá. hoje a gente chama de vacina profissional e vacina não profissional. Lembre Ah, tá. sempre o seguinte: vacinação é um ato médico, um ato profissional. Aí eu pergunto para as pessoas: se você tem filho ou um irmão, você leva seu irmão ou seu filho para vacinar onde? Na farmácia ou no posto de saúde? No posto de Sim, saúde. Está respondido aonde você vai levar seu cão e seu gato. Você vai levar no balcão do pet shop ou você vai levar no veterinário? Quem é o profissional médico que tem autorização para fazer e sabe o que tem que fazer? O médico veterinário, não o balcão do exatamente. pet shop. Exatamente. Entendeu? Então, a minha consideração é sempre faça isso, procure ajuda do profissional comportamentalista, o profissional veterinário, Uhum. faça direito, tem lei, a lei pune, basta as pessoas divulgarem, saberem seus direitos, tá bom? Fuga de Tá, cães, beleza. rapidamente, fuga de cães, cerque seu terreno. Todo dia eu tenho gente falando, Uhum. fugiu meu cachorro, por isso que provocou acidente. Também, você não é o tutor, Exatamente. você tem a obrigação de cercar e fazer um bom portão e cercar e deixar seu animal lá. Posso deixar o animal na corrente? Não, você não pode deixar o animal na corrente. Isso é lei federal. Isso é lei de Legal. maus tratos. Se Bom. Isso mesmo. você põe seu cachorro preso à corrente lá, a curtinha, você está errado. Isso daí é maus tratos. O seu animal tem o direito de andar no seu quintal, de andar na sua casa. E se você tem um quintal pequeno, você então pegue seu cachorro, coloque na coleira e na guia e passeie com ele por 15, por 20 minutos. Ou não tenha cachorro, entendeu? Se você não Exatamente. consegue fazer nada disso, você é a pessoa ideal para ter um cachorro de pelúcia, entendeu? Então, não É isso tenha. mesmo. É isso. Simples. Simples É assim, verdade. entendeu? Tenha um Sim. cachorro de pelúcia. Quando você tiver condições de passear ou ter um quintal para o seu cachorro poder usufruir do quintal, aí você tem um cachorro de carne e osso ou um gato, entendeu? Então, pense no outro. Pronto. Exatamente. O seu vizinho é o seu termômetro. Se você incomodar seu vizinho, ele vai reclamar com você. Então, não incomode seu vizinho com Uhum. latidos, com mau cheiro e por aí vai. É isso É mesmo. só ter Olha, consciência. Tá beleza. bom? Show de bola. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui com a gente aqui, tá? Para trazer esse conteúdo para vocês, esse conhecimento. E lembrando que vocês podem aí, pessoal, aí, ou no meu Instagram aqui, ou no Instagram do Dr. Diógenes, e mandar para a gente temas que, caso vocês queiram, que venhamos falar de algum tema aqui, tal, abordar algum assunto, fiquem à vontade, tá? Vocês que me seguem aqui, vai lá no Instagram agora do Dr. Diógenes, segue ele lá, tem sempre bons conteúdos, sempre ele está postando coisas boas lá, tá certo? Você que quiser nos seguir aqui também, nos segue aqui, tá? E agradeço a todos vocês por estar aqui com a gente, para ter esse conhecimento. Essa live, eu vou gravar ela aqui e eu vou mandar para o Dr. Diógenes. E essa live vai estar no meu canal do YouTube, no meu aqui, vai estar guardado lá, no meu canal lá. E o Dr. Diógenes, ele vai ver aí se vai ficar no dele ou ele, não sei se vai botar no YouTube também.
mas eu vou gravar ele aqui e já mando para ele também lá. Tá certo, Tá pessoal? bom. Bom, doutor Jorge, alguma coisa que você queira falar mais para... Queria agradecer você novamente. Queria agradecer você imensamente. Sempre você promove isso. Eu acho que isso daí é uma forma de conhecimento das pessoas obterem conhecimento. Eu agradeço muito. Você sempre me propõe temas interessantes, muito legal. As pessoas interagem, as pessoas gostam. Depois dá uma baita repercussão aqui na cidade. Eu acho muito legal isso. Isso é muito válido. E eu queria, inclusive, lançar... Eu acho que você vai aceitar. Lançar não é um desafio. Eu vou Certo. falar para as pessoas o seguinte. Se você quiser a rota do conhecimento, que é algo que o Shen inventou, que eu acho muito legal, traz conhecimento para as comunidades. Se você quiser a rota do conhecimento na escola do seu filho, se você tiver como promover isso, ou na sua comunidade, ou no seu grupo, isso daí é legal fazer em grupo, não adianta fazer uma coisa muito pequena, é legal para todos saberem. Se você quiser na escola, quiser no seu grupo, na sua comunidade, avisa o Xeno, ou me Vamos avise, mesmo. eu Vamos converso, a golada. gente vai lá e faz. Tá bom, Xeno? Vamos sim. Show de bola. Arrebentou. Tá bom? Beleza. Boa noite, meu caro. Muito Valeu pela tua presença obrigado. e por todos vocês, pessoal. Tchau, tchau. Um Boa abraço a noite. todos. Muito obrigado. Deixa eu ver quanto desliga aqui que eu tenho. Esqueci. Pera aí, pessoal, que eu até esqueci como é que faz tempo que eu não. Você realmente